Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 27 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato para se inscrever aqui no canal de forma gratuita. Basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo Dalton Vieira, ou enfim, da marca d'água daltonvieira.com que está aí no canto inferior direito, e na sequência clicar em se inscrever de forma gratuita. Além disso, na parte superior direita aí do seu vídeo, você tem a opção de se inscrever no canal. Basta no canal de recomendações, um canal dentro do Telegram chamado DV Invest, um canal onde você pode testar gratuitamente o serviço durante um determinado período, onde eu passo as recomendações de compra e venda, que inclusive vou destacar aqui nesta videoanálise. Videoanálise esta que a gente vai falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, Sula 11, Light 3, Tend 3, VEG 3, SMTO 3. Além desses ativos, falarei sobre a SBSP3, Sabesp, Bradesco, BBDC 4 e Goal 4. Então vamos dar início aqui falando sobre Ibov. Ibov no pregão de hoje, voltando aqui forte para cima dessa máxima que a gente até tinha destacado na última videoanálise. Seria importante o Bovespa voltar a superar a máxima da semana passada, 77.232, que era a máxima da quinta-feira. Está vindo não só superando a máxima, como também vindo para um fechamento acima, voltando inclusive a fechar aqui acima das médias no gráfico diário. Se o Ibov conseguir voltar para cima dos 78.800, ponto mais positivo ainda para essa semana, ou seja, isso traria um sinal de final de tendência de baixa para o índice e trazendo a possibilidade de ficando em tendência indefinida e trazendo até um viés positivo para fechar a semana bem e consequentemente trazer aí uma nova tendência de alta mais adiante no curto prazo. Por outro lado, se o Ibovespa fizer algo nesse sentido aqui, que logicamente a torcida não é essa, mas fizer algo nesse sentido aqui, seria o sinal mais negativo que poderia acontecer para o Ibovespa, o retorno para baixo da mínima deste pregão. É como se fosse esse pregão aqui forte para cima, gerando sinal positivo de um fundo em cima de um patamar de suporte, um falso rompimento, e aí no pregão seguinte já volta para baixo. Mas esse aqui, observe que aqui não quebrou sequência de alta, de mínimas ascendentes. Então se voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, que é de 76.264, esse seria o sinal bem negativo em relação ao Ibovespa, porque as médias alinhadas para baixo, topo descendente a favor da tendência, aumentaria a chance de a gente entrar aqui com um movimento de expansão a favor dessa tendência de baixo, para um possível perda de 74.875 pontos, ponto de suporte para o Ibovespa, e a zona de resistência imediata na faixa dos 78.600 a 78.800 pontos. Acima disso a gente poderia falar já lá na região mais próxima dos 80.000 a 80.300 pontos. Seguindo aqui, vamos falar então dos futuros, mini índice. Lembrando, se essa videoanálise for útil para você, estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, desde já agradeço a sua valiosa audiência, e dessa forma você consegue me ajudar também a disseminar o conteúdo aí, o vasto conteúdo de qualidade do canal Dalton Vieira Invest no YouTube. Então, no mini índice, dia de alta, a gente tem aqui candles ascendentes no gráfico diário, gráfico 60 minutos, tendência de alta, favorecendo mais a operação na ponta compradora. Nesse momento, com a possibilidade de gerar algum tipo de correção contra essa tendência, ou seja, podendo até voltar a testar ali um topo que foi superado no pregão de hoje na faixa dos 77.830. Então, uma correção aqui voltando nesse nível e proporcionando fundo ascendente, voltaria a ficar mais interessante para a ponta compradora. Ainda segue um cenário gráfico mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo pivô de alta. Mas o ideal em termos de relação risco-ganho, se tivesse alguma correção aqui para buscar a oportunidade na ponta compradora, ficaria mais interessante, mas ainda favorecendo mais compra no cenário atual, ou seja, porque está dentro de um movimento de subida. Então, enquanto se mantiver dessa forma, mais para compra, tem resistência aqui que já foi até superada na faixa 78.400, 78.380, a gente pode ver que está um pouquinho acima dessa região. Então, por isso, sinalização positiva no G10, fundo no G15 também, nessa região, fica mais para ainda continuidade do movimento de subida e possível operação na ponta compradora. Resistência acima na faixa dos 78.590 e depois um gap de baixa lá na casa dos 79.140 pontos. Se ampliar aqui a subida na abertura do próximo pregão e gerar a quebra da sequência de mínimas ascendentes, ficaria mais para se buscar venda através de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos também. Seria a alternativa para venda no mini índice. No dólar,
só para mencionar aqui essa região aqui do 77.830, 77.700, região mais importante de resistência. Se abrir forte para baixo da média móvel de 3 períodos e gerar topo descendente para baixo dessa região, também é outra alternativa se trabalhar na ponta vendedora abaixo ali da média de 13 períodos, dessa zona de resistência, antiga resistência e suporte que eu acabei de citar. Depois do dólar no pregão de hoje gerou um sinal de perda de mínima do pregão anterior, a chance de se ter algum tipo de correção no tempo ou no preço no gráfico diário, depois de um movimento mais esticado para cima no diário. Então gerou um primeiro sinal para se ter essa correção. Para anular essa correção teria que superar a máxima, o ponto mais alto, que é os 436. Por enquanto, o que fica aqui é que se a gente olhar para o G60, a tendência nesse momento é de baixa, topos e fundos descendentes. Está com a sinalização aqui de topo no gráfico 60 minutos, abaixo da média móvel de 13 períodos, mantendo-se essa formação, fica mais para venda de pivô de baixa ou topo descendente no gráfico de 10 minutos, 5 minutos também serve. Mas para a ponta compradora, o que deveria acontecer? Se a gente observar essa região aqui anterior de topo, funcionou um pouco aqui como um patamar de suporte e aqui novamente funcionou como resistência. Logo, se abrir subindo, abre subindo e passa a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, acima preferencialmente de uma região, usando a região na faixa dos 4.088 pontos como um patamar aqui de suporte, ou seja, o fundo ascendente acima dessa região, ficaria mais para se trabalhar na ponta compradora de day trade. Se o mercado abre aqui para baixo, ficaria mais para se trabalhar na venda e aí através de topo descendente no G10, ou mesmo pivô de baixa nesse tempo gráfico, podendo utilizar o gráfico também de 5 minutos. Suporte mais relevante para o dólar no atual movimento, na atual tendência de baixa do G60, 4.060, 4.52, e depois disso seria essa região dos 4.52 para baixo, já seria lá para a faixa dos 4.44. Então 4.60, 4.52 ou 4.50 e depois 4.44 são os níveis de suportes mais próximos para o dólar. Depois disso, vamos falar das ações. PETR4 no pregão de hoje, alta de 2,02%. Então, essa variação que eu estou mencionando, tanto na Petro quanto nos outros ativos, pode alterar, dependendo aí do leilão de fechamento. Saída do leilão de fechamento ainda está dentro do leilão de fechamento Petro, Vale, enfim, outros ativos. PETR4, então, alta de 2,02%. Ativo dentro de um movimento de subida contra um movimento de baixa. Se a gente comparar esse movimento contra esse aqui, ainda esse movimento está fraco. Está em cima ali da média, em cima de um patamar de antiga resistência, que pode funcionar novamente como resistência, não é a mais relevante, mas é um ponto a gente verificar. Depois disso, R$ 18,95, R$ 19 como resistência, e na faixa acima disso, R$ 19,33 são os níveis que eu identifico como resistência para a PETR4. A Petro batendo nesse nível, gerando sinal de topo, ficaria mais para uma ponta vendedora. Se tiver mais há dois pregões aqui patinando, sem ganhar força aqui em relação a esse movimento de baixa, aí me interessaria ainda mais para se fazer uma venda de swing trade na PETR4, ou seja, de imediato, por mais que o ativo esteja subindo, esteja com a sinalização positiva no pregão de hoje, se olharmos para o G60, rompeu aqui essa região, gerou até alternativa de day trade comentada na live das 10h45, o ativo vem aqui para cima, se patinar aqui, gerar uma lateralização, correção no tempo e romper para cima, ficaria mais para entrada pelo G60, mais para day trade, mais para uma entrada mais curta usando o gráfico intraday. Mas pelo diário, meu interesse maior seria venda, se proporcionar, logicamente, uma formação de topo aí da forma que eu comentei agora há pouco. Vale 3, alta de 2,27%, o ativo segue ganhando força aí para cima, fazendo nova máxima histórica, ativo em tendência de alta, retomou sua tendência de alta, correções aqui dentro de todo esse contexto gráfico da Vale, fica muito mais para a operação na ponta compradora de fundo ascendente ou pivô de alta. O suporte agora de imediato para ação, numa correção no gráfico diário, fica ali na faixa mais importante, na faixa 53,65. Poderia até olhar o topo lá no gráfico semanal, mas é tão próximo que rompeu hoje, que ainda não vejo uma relevância tão grande. Eu vejo mais relevância aqui na faixa de R$ 53,65 até R$ 53,35 como suporte para Vale. Sula 11, recomendação de compra que foi feita lá na sexta-feira. Ela rompeu o pregão de hoje, rompeu que os R$ 22,82, acionou a nossa compra. Ela entrou no leilão de fechamento perdendo força, foi para R$ 22,63, dando uma olhada no leilão agora, está na faixa, saiu no leilão, já saiu do leilão de fechamento, ou ainda está no leilão de fechamento? Inicialmente já saiu aqui R$ 22,63. Então fechou com queda de 0,61%. Stop nessa ação, passando aqui os dados dessa operação, 22,83, stop em 22,16, risco de 2,93%.
essa ação tem o objetivo em 23,84, essa operação, e alocando 16% do capital total na Sula 11. Expectativa de fazer algo aqui para cima, mas por enquanto não começou bem. Light 3, recomendação de compra no pregão de hoje, destacada já na videoanálise de sexta-feira, que gerou ali uma possível sinalização para voltar a uma compra no ativo. A recomendação de compra foi executada nesse pregão, passando os dados aqui dessa entrada da Light 3, 13,24, stop em R$ 12,81 e objetivo na faixa dos R$ 14,10. Risco dessa operação de 3,25%, alocando 10% do capital total. Então, dentro da posição comprada, começou até bem. O ativo fechando aí com alta de 4,11%, uma boa formação de fundo ascendente. Então, tem de 3 também recomendação de compra no pregão de hoje. Essa recomendação de compra a favor da tendência de alta, ativo ainda sustentando aqui acima de uma linha de tendência de alta secundária, dentro até de um canal de alta, mas enfim, o ativo parou aqui em cima desse patamar, voltou forte, abriu bem a primeira hora de pregão. Essas duas recomendações, Light 3, tem de 3, foram realizadas durante até a live da primeira hora de pregão, às 10h45 que eu faço diariamente. Então o ativo fechou com alta de 2,92%, passando os dados dessa entrada. Tem de 3, 28,77 ponto de entrada, 27,78 ponto de stop. Objetivo em R$ 30,26, alocando 13% do capital total nessa operação. Lembrando, o risco nada mais é do que o tamanho do stop da operação. Depois disso, vamos falar de VEG3. VEG3 cheguei a fazer também uma recomendação no pregão de hoje. Se superasse o que? Os R$ 18,16. Essa foi recomendada na live da parte da tarde, no radar do mercado da parte da tarde, às 14h45. Então, se superasse os 18,16, não superou. Mas, enfim, ainda fica como válido aí para o próximo pregão. Se eu mudar de alguma forma de ideia, ou seja, no início do próximo pregão mudar de ideia, antes da abertura do próximo pregão, eu vou informar isso dentro do canal DV Invest no Telegram, onde eu passo todas as recomendações. Lembrando, basta clicar aqui, tem um izinho aqui aparecendo para você, clica nele, vai aparecer um card, aí depois você clica e segue os procedimentos para solicitar o cadastro ali, testar gratuitamente as recomendações dentro do canal DV Invest no Telegram. Então, VEG3 aqui, passando os dados dessa entrada, 18,17, stop em R$ 17,79, objetivo em R$ 18,74, risco dessa operação 2,09% e com isso a gente alocando 18% do capital total, caso seja executada essa entrada. SMTO3, recomendação também de compra, mas para o fechamento do pregão de hoje, depois das 16h30. Essa recomendação baseada que a ação ainda está dentro de uma tendência um pouco mais para indefinida, depois que fez um fundo aqui nessa região de fundo anterior, mas o que mais me chama a atenção é o cenário ali do gráfico semanal. Gerou ali um pivô de alta, restabeleceu a tendência de alta do ativo, depois faz um recuo novamente em cima de toda uma região de 3 topos anteriores aqui do gráfico semanal e inicia aqui uma formação de fundo ascendente. Então, dentro desse contexto gráfico e essa sinalização positiva do pregão de hoje, eu optei por uma compra no ativo com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, passando aqui os dados dessa operação, R$ 19,17 ponto de entrada, está praticamente no valor de entrada, R$ 18,59 ponto de stop, abaixo da mínima de hoje, R$ 20,04 o objetivo da operação, risco de 3,03% e com esse risco alocando aí 14% do capital total nessa operação. Depois da SMTO3, ainda temos aqui para falar da Sabesp, que encerramos a posição de venda dela, porque ela superou a máxima do pregão anterior, um stop de proteção nessa operação. Essa operação então foi encerrada e passando aqui os dados do encerramento, mais 0,052% resultado da operação, no capital total mais 0,06%, enfim, um stop de proteção nesse ativo. Bradesco, ativo que fechou o pregão de hoje bem, com alta de 2,68%. Com esse fechamento, o ativo continua em tendência, está em tendência de alta? Não, para mim o ativo continua, na minha leitura, continua dentro de um contexto gráfico, no gráfico diário,
de baixa, da tendência de baixa abaixo dessa região aqui importante de resistência. Se superar esse patamar, anula a tendência dela de baixa, anula a tendência de baixa aqui do gráfico diário, a tendência de curto prazo. É um sinal até interessante porque supera a máxima de um candle forte ali de baixa, fecha acima, mas está em cima da média móvel de 13 períodos. Eu diria que se esse ativo não ganhar força aqui para cima, assim como o PETR4, e gerar sinal de topo abaixo desse nível que eu acabei de mencionar aqui, que é um nível em torno dos 29,96 até um patamar de R$ 30,33, gerando topo descendente a favor dessa atual tendência de baixa no curto prazo, ficaria um pouco mais interessado em ponta vendedora em Bradesco. Mas se ganhar força aqui para cima, voltando não só para cima ali dos R$ 30, mas já um primeiro indício, voltar a fechar ali para cima dos 29,52, um gap aqui de corpo na ação, começaria a dar indícios de enfraquecimento dessa tendência de baixa e provavelmente para uma retomada da tendência de alta no papel. Depois disso, falando aqui de a última ativa aqui para a gente comentar, Goal 4. Goal 4 no pregão de hoje, alta expressiva de 5,06%, conseguiu fechar acima de toda a zona de resistência, então faz ali um candle de força, aqui possivelmente para uma entrada, para quem adotar um stop um pouco mais longo, seria uma entrada nesse ativo, um dos pontos abaixo, o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, um candle de força, tentando pegar pelo menos aqui mais do que uma vez aí o tamanho do stop dessa operação, e um stop mais longo ficaria abaixo da mínima do pregão anterior, em R$ 7,70. Então é outra alternativa de stop, na expectativa de o ativo dar sequência à sua tendência de alta de curto prazo e também de médio prazo pelo gráfico semanal, gerando um pivô de alta com o início aí dessa semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise, um joinha no YouTube, um grande abraço e até o próximo pregão.